seja bem-vindo a mais uma aula. Nessa aula de hoje nós vamos falar sobre os 7% da comunicação. De fato, o quanto ele é importante, o quanto ele é relevante para você poder se apresentar, conversar, negociar, dialogar de forma clara, de forma específica e de forma que você conduza a pessoa, o receptor ali, como nós já vimos, a executar o comando que você quer fazer com que ele execute. Lembrando que esse 7%, quando a gente fala que é a linguagem verbal, é a palavra propriamente dita, o poder que tem as palavras e a construção de um conteúdo com as palavras de forma clara, correta, faz com que você potencialize os resultados que você quer ter. Lembrando o objetivo da sua mensagem. Então é muito importante que você tenha essa clareza de como que você vai construir esse 7%. Lembre-se também que quando você estiver preparando, estruturando esse conteúdo, tem que estar sempre muito alinhado com o receptor, com o público, com a plateia, com quem você irá conversar, com quem você irá se apresentar. Aqui no quadro eu coloquei algumas palavras quantificadoras, palavras que de certa forma acabam generalizando, prejudicando o momento de uma negociação. Lembre-se, o 7%, ele isoladamente, ele parece pouco, parece não ter tanto significado, mas ele é extremamente importante. Que é com esse 7% que você constrói o conteúdo. É esse 7% que vai ser apresentado, que vai ser exposto através da linguagem verbal e da linguagem não verbal e da linguagem corporal. Por isso, quando você estiver preparando a sua apresentação, quando você estiver se apresentando propriamente dito ali na frente, na hora H, tome muito cuidado para você não fazer a utilização ou quando fizer a utilização, você se policiar para que você não coloque tudo a perder. Exemplo, tudo ou todas as pessoas são desse jeito. Por que todas? Todas quem? Todas você é bonito, porque eu não sou desse jeito. É tomar muito cuidado quando você fala jamais acontecerá isso. Por que jamais? Qual medidor você tem que você garante que jamais isso irá acontecer? Ninguém quem? Como que você comprova que ninguém faz isso, que ninguém fez isso, ou que ninguém irá fazer isso? Sempre, olha o quanto você acaba generalizando, sempre acontece isso. Tem que tomar muito cuidado para que essas palavras não gerem um impacto negativo. Outro ponto importantíssimo são os ruídos da comunicação. Quais são esses ruídos da comunicação quando a gente fala nessa construção da linguagem verbal, que é a palavra propriamente dito? São os né, então, né? E muito cuidado. Esses tipos de palavras, esses tipos de ruídos, eles são negativos. Principalmente o né. Né. O né, de certa forma, você está perguntando. Então, se você está fazendo uma afirmativa, você está ali, de certa forma, validando algo que você está dizendo. Eu quero falar para vocês o quanto a comunicação é importante. A comunicação é extremamente importante, né? Viu como eu acabei destruindo, desconstruindo toda a afirmativa que eu fiz no momento dessa apresentação? Tome muito cuidado com os vícios de linguagem que você tem, principalmente quando nós falamos de vícios de linguagem regionais. Olha que interessante isso. O que é um vício de linguagem regional? Exemplo, aqui no Espírito Santo, nós usamos muito, o capixaba usa muito pocô. Então é muito importante que eu possa utilizar os vícios de linguagem em cada situação, em cada contexto, para que faça sentido. Vamos notar que eu vou para Minas Gerais. O mineiro ele costuma usar muito ai, sou. Olha que interessante, eu posso sim eu utilizar no contexto, na preparação desse conteúdo, o ai, sou, por exemplo, colocar no meio desse conteúdo o pão de queijo, o queijo, porque eu sei que naquela região aquelas pessoas gostam disso. Olha como é que começa a ficar rico a construção desse 7%. Eu estou preparando este conteúdo, esse assunto, de forma que eu faça com que ele fique rico, fique claro e eu consigo me conectar com as pessoas de cada região. Fica a dica,
fique atento para a construção desse conteúdo, que ele é extremamente importante. Cuidado com os vícios de linguagem que você vai utilizar no momento das suas apresentações, esses gatilhos que são generalizadoras, quantificadoras, cuidado com essas palavras e com os vícios de linguagem para que você não possa aí colocar tudo a perder um grande conteúdo, uma grande estrutura no momento da sua apresentação. Lembrando que outros pontos são importantes, mas lá na frente nós vamos falar, que é sobre se preocupar na construção, a validação da plateia, estruturar, mostrar provas sociais. Isso são conteúdos, são pontos importantíssimos que nós vamos falar mais na frente, mas para você ficar claro o quanto esse 7% é extremamente importante em que você estruture de forma que seja ecológica, coerente junto com o seu público, que são os receptores, e automaticamente vai fazer você se alinhar, se comunicar mais diretamente com eles. Um grande abraço, te vejo na próxima aula falando sobre a linguagem não verbal, que são os 38%, e vamos entender um pouco mais o poder desses 38%. Até mais!